Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para os ouvintes e para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, nas nossas telas, cbn.com.br, YouTube, Globoplay. E, Vera, o assunto é o seguinte: o Congresso Nacional vota hoje vários vetos do presidente. São matérias aprovadas pelo Congresso, vão para a sanção do presidente. O presidente veta, no caso, vetou alguns itens de diversos assuntos, e o veto volta para o Congresso, que pode derrubar ou manter o veto. E você acha que eles vão derrubar quais vetos, Vera? Pois é, Sardenberg, nessa leva de hoje são 32 vetos, 4 ainda são do governo Jair Bolsonaro e outros 28 são do Lula. Dos do Lula, a maioria, quase todos, são vetos parciais, mas mesmo assim correm risco. O governo tem evitado vetar totalmente dispositivos aprovados pelo Congresso, porque ele sofreu muitas derrotas nesse tipo de embate no ano passado, né? Na questão do marco temporal, em várias questões o governo foi derrotado, porque o Congresso derrubou sucessivos vetos. E isso é um tipo de coisa que mostra enfraquecimento de governo, porque é o governo sem conseguir exercer uma das suas prerrogativas mais importantes, que é evitar ali se contrapor a alguns itens de coisas que o Congresso acaba aprovando. Principalmente quando o Congresso é de uma tendência política diferente da do governo de turno, que é o que acontece com esse Congresso, um Congresso muito mais conservador que o governo. Mas nessa sessão de hoje, é uma sessão que já vem sendo adiada há algumas semanas, mas que vai se realizar hoje, o governo deve sofrer pelo menos 2 derrotas. Uma delas, que já é dada como líquida e certa, é na questão do projeto das saidinhas. O governo foi muito pontual, muito cirúrgico ali na hora do Lula vetar. O desejo era de vetar todo o projeto, mas a ala política atuou muito fortemente para que não fosse vetado integralmente, porque sabiam que era chover no molhado e que o veto cairia. Ainda assim, o Ministério da Justiça insistiu por um veto, porque considerou que era inconstitucional proibir saídas temporárias de presos para ver a família, e aí vetou esse item com o compromisso de que sairiam com autorização judicial, com tornozeleira eletrônica, colocando alguns cuidados aí adicionais, mas ainda assim esse veto deve ser derrubado na sessão de hoje. Já foi ali uma demonstração de que há uma disposição muito grande de derrubar o veto, o fato do Pacheco já pautar esse veto na semana seguinte a ele ser exarado pelo presidente. Esse veto não tranca a pauta ainda, ele poderia ser pautado lá para frente, dando ao governo mais tempo de negociar e de explicar a sua posição, mas isso não foi feito. Então, o veto vai ser analisado já na sessão de hoje e deve cair. Isso já é dado. Eu já ouvi de pessoas do governo, com esse aí não tem muito o que fazer. O Congresso, outro veto que... Vera, só o Congresso vai manter a proibição da saidinha. A proibição tal qual ela saiu do próprio Congresso, né? Já foi um pouco atenuada, teve uma emenda do senador Sérgio Moro lá no Senado, que foi acatada depois na Câmara, permitindo saídas em alguns casos ali específicos, mas o veto do Lula, especificamente essa questão de que não poderia sair para ver a família, esse deverá cair. O outro veto que causa bastante preocupação é o do orçamento, porque o governo vetou 5,6, quase 6 bilhões em emendas do relator, emendas dos sub-relatores que foram acatadas pelo relator do orçamento. E esse veto, pelo desejo do Congresso, cairia integralmente. Eles restabeleceriam os quase 6 bilhões em emendas parlamentares. A gente falou bastante sobre emenda ontem, sobre orçamento, já falou tanto do orçamento que está capturado pelas emendas, e eles querem mais esses quase 6 bilhões. O que o governo está tentando fazer nessas últimas horas, continua fazendo, estava falando com um líder agora há pouco e falando também no Palácio do Planalto, reduzir
essa sangria, fazer com que os vetos, a derrubada do veto seja de alguns itens que faça com que totalize 3 bilhões o adicional em emendas. Então, eles querem mais ou menos reduzir o prejuízo quase pela metade. E aí, assim, a gente admite de 3 a 3,6 bilhões. Então, estou querendo dar até mais do que a metade do que o Congresso está pedindo. E ainda assim, é algo que está necessitando ali de muita negociação, porque ainda não se tem certeza se vai ser possível convencer os senadores e os deputados a fazer esse descontinho aí para o governo nos 5,6 bilhões, Sardenberg. Fazer no Pix sair mais barato, sabe? Tem 5%. É. Tá certo. Vera Magalhães, bom, a sessão é hoje à noite, né? É hoje à tarde. Começa à tarde, deve se estender um pouquinho até a noite, fim da tarde ali. Vamos ver se no Viva Voz 2 a gente já consegue trazer a atualização de como está essa negociação. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Tchau, Até tchau. amanhã, Vera. E agora, o que fazemos? Intervalo. Já voltamos.